Eu sou o pastor Daniel de Oliveira, titular na cidade de Taquaritinga, São Paulo, também superintendente da região 721, coordenador metropolitano do Distrito 5 do Estado de São Paulo e também coordenador nacional de casais da IEQ no Brasil, a CONAC, ao lado da pastora Marisa Guizelino de Oliveira. Saúdo todos aqueles que estão participando aí na intimidade do seu quarto, na intimidade da sua casa, ou também no seu carro, ou também no seu ambiente de trabalho. Que o Senhor Jesus esteja com todos nós nesta manhã maravilhosa. Nós estamos na campanha dos 40 dias de milagres, 40 dias de oração, 40 dias de jejum. Hoje é o 30º dia. Vamos ao texto do dia. Multiplicação dos pães e peixes. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pães para esse povo comer? Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? João capítulo 6, versículos 5 a 9. Antes de falar propriamente da multiplicação dos pães, eu quero rememorar alguns milagres que aconteceram antes da multiplicação dos pães. Nós vemos o Senhor Jesus curando a mulher do fluxo de sangue. Vemos o Senhor Jesus, na sequência, ressuscitando a filha de Jairo. Também vemos o Senhor Jesus acalmando a tempestade a caminho da cidade de Gadara. E na cidade de Gadara, libertando o endemoniado gadareno. Ou seja, eram muitos milagres, eram muitas maravilhas. Agora, o Senhor Jesus está diante da multidão e milagres subsequentes, um após o outro, poder, maravilha, milagres. A multidão estava elétrica. Alguns dizem que havia uma catarse coletiva, ou seja, a multidão toda entusiasmada, a multidão ali feliz na presença do Senhor Jesus. Só que o cansaço bateu. E o Senhor Jesus chama os discípulos para atravessarem o Mar da Galileia para o outro lado do Mar da Galileia e também aproveitar para descansar. A multidão, percebendo o itinerário que faria aquele barco, ela contorna a pé o Mar da Galileia, e quando Jesus chega naquele lugar ermo e solitário, a multidão já estava lá. Alguns dizem que a Bíblia diz que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e alguns estudiosos dizem que essa multidão poderia chegar entre 15 e 20 mil pessoas. Aí já estava ameaçando entardecer, e os discípulos dizem: Senhor, despede a multidão para que eles possam ir para as aldeias, para as cidades, procurar algo para comer. E o Senhor Jesus diz assim: olha, dai-lhes vós mesmo de comer. Felipe, que estava ali do lado, fala: Senhor, a multidão é muito grande. 200 denários de dinheiro não seria suficiente para que essa multidão pudesse se alimentar. Vamos lembrar que 1 denário era o salário de um dia de um trabalhador daquele tempo. Aí aparece André, que diz assim: tem aí um moço que ele está com um cesto com 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E aí, gente, começa a operação do milagre. O Senhor Jesus primeiro ordena que a multidão se assente em grupos de 50, em grupos de 100. Por quê? Porque Jesus sabia o que ele iria fazer. Seria algo potentoso, algo espetacular. Imagine vocês o espetáculo dos pães se multiplicando, ou os pedaços de pães se multiplicando dentro dos peixes, a multidão querendo ver esse processo. Seria um tumulto total. Em 2 Reis 7, nós vemos o caso daquele capitão incrédulo que não acreditava que pudesse haver comida na porta da cidade depois de um prolongado tempo de fome. E o profeta Eliseu disse que ele veria comida, mas não participaria do milagre. E quando chega aquelas multidões diante de toneladas de alimento, aquele homem tentando conter a multidão, ele é pisoteado, ele morre porque ele foi o incrédulo. E agora, Jesus, prevendo que poderia ter um tumulto, ele separa a multidão em grupos de 100 e de 50. Pega aquele cesto com os pães e aí acontece a maravilha. Ele levanta os olhos para o céu e dá graças. Levanta os olhos para os céus e dá graças. Naquele momento, como se tivesse o som de um continuous pad, que é um recurso eletrônico que se usa como fundo musical das pregações, começa a acontecer o milagre. Lá nos tempos do Velho Testamento, Moisés trouxera cordonizes e maná para o povo de Deus.
O profeta Elias ora numa pequena porção de azeite e também uma pequena porção de farinha e multiplica o azeite e a farinha na casa daquela viúva. O profeta Elias, ou melhor, o profeta Eliseu multiplica o azeite da viúva. Mas agora vai acontecer um milagre maior. E o Senhor Jesus dá graças, coloca aqueles pedaços de pão no cesto e começa a multiplicação. Um pão gerando outro pão, um peixe gerando outro peixe. Os discípulos começam a distribuição. Creio que houveram ali auxiliares para ajudar. E eu penso, ninguém fez um estudo sobre isso, mas eu penso que aquilo demorou horas, não somente uma hora, horas. Aquele processo da multiplicação, o processo da multiplicação e a distribuição. E distribui e multiplica. E a multidão começa a comer. Quanto cada um queria comer. E imaginando, né? Aquele som de contínuos pede, e o milagre acontecendo, gente, acontecendo de uma maneira extraordinária, um milagre portentoso. E a Bíblia diz que todos comeram e se saciaram, e do que sobrou, 12 cestos cheios de pães. Vamos meditar agora no momento em que Jesus levanta os seus braços e abençoa. Ali estava o poder do Criador. A Bíblia diz que tudo foi feito por ele, sem ele nada do que se foi feito se fez. Ali estava o poder do Criador, criando, gerando aqueles pães e aqueles peixes, milagre, milagre, milagre. A bênção é quando o Senhor Jesus levanta as mãos e abençoa. E aquela bênção que percorreu as aldeias empoeiradas da antiga Galileia, percorreu as cidades de Israel, se concretizou quando Jesus ressuscita dentre os mortos, e agora Jesus sobe em ascensão aos céus, e a bênção continua ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, e essa bênção chega nos tempos atuais, porque onde houver 2 ou mais reunidos no nome do Senhor Jesus, ele está presente, e ele está presente agora mesmo nessa transmissão, assistindo você agora pela manhã, ou à tarde, ou à noite, na hora que lhe convier. A bênção está presente, porque nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus. E o que nós precisamos é da bênção, bênção para o nosso ministério, bênção para a nossa saúde, bênção para os nossos familiares, bênção para a conversão dos nossos familiares, bênção para a nossa vida profissional, para os nossos negócios, bênção para os nossos sonhos, projetos e propósitos. Nós precisamos da bênção e as mãos do Senhor Jesus estão levantadas e Ele abençoa, e Ele abençoa. Watmani, um grande mártir chinês do século passado, ele deu uma definição da palavra bênção. Bênção é aquilo que nós recebemos, completamente desproporcional com relação aos nossos dons, talentos e merecimentos. Vou repetir. Bênção é aquilo que nós recebemos completamente desproporcional. Isto é bênção. Poderia discorrer aqui sobre centenas de bênçãos, milhares de bênçãos ocorridas no meu ministério. Mas essa bênção, como eu já disse, que percorreu as décadas, os milênios, os séculos e os milênios e chegou até nós, ela está presente agora, nesta manhã. Aleluia! Aquele poder que multiplicou os pães e peixes e realizou tantos outros milagres está presente agora. Agora, neste momento, pare o que você estiver fazendo. Ore comigo. Nós estamos já em oração pela tua vida, pela tua casa e pelo teu lar. Grande Deus! Nós oramos agora e pedimos a tua graça e a tua bênção sobre essas milhares e milhares e milhares de pessoas que acessam esta transmissão. Manda poder, Senhor, trazendo cura divina. Manda poder trazendo solução dos problemas. Oh, meu Deus, suprimento das necessidades. Manda a tua bênção, abençoando os planos e projetos e sonhos dessa pessoa. E aquilo que o adversário quer atrapalhar, nós repreendemos e mandamos embora em nome do Senhor Jesus. E recebamos, Senhor, essa bênção maravilhosa, Senhor, que tem chegado até nós. E nós te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração. As suas bênçãos é que nos enriquecem e não acrescentam dores, Senhor. É lá do alto, de cima, do Pai das luzes, que vem toda sorte de bênçãos, sem nenhuma sombra, sem nenhuma variação. E esta graça esteja sobre todo o teu povo, em nome do Senhor Jesus. E assim nós agradecemos de todo o coração.
Muito obrigado. Amém e amém e amém. Glória a Deus.